Segundo livro das Crônicas, capítulos 21 e 22. Quando Josafá morreu, seu filho Jeorão ficou reinando em seu lugar. Mas Jeorão não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele se inspirou nos reis do norte, nos reis de Israel. Ele se influenciou na família de Acabe. O texto diz, no verso de número 6, que ele se casou com uma filha de Acabe, Atalia. E, mais uma vez, a Bíblia mostrando como que uma mulher tem uma influência sobre o marido. Tanto influência para o bem quanto para o mal. A filha de Acabe, Atalia, influenciou muito mal o seu marido, a ponto de tudo que ele aprendeu com seu pai, o rei Josafá, ele não praticou. Muito pelo contrário. A Bíblia diz aí no verso 11 que a corrupção dele foi tão grave, do 11 ao 13, que ele fez toda a nação se corromper. Então, mais uma vez, a Bíblia mostrando claramente que quando um governo não é temente a Deus, ele leva toda uma nação a um declínio moral. E então ele foi influenciado por sua esposa, matou todos os seus irmãos à espada. Imagine a mente maligna desse homem, a sua sede pelo poder foi tão grande que ele se tornou um homem violento. Todos aqueles que seriam ameaça para o trono dele, ele queria se livrar. E aí, isso nós vemos nos dias atuais, que não é diferente. Muitos líderes continuam com essa sede pelo poder, que quando sentem seus tronos ameaçados, também mandam eliminar essas pessoas. Ele foi tão maligno que há um versículo muito forte aí, que é o versículo de número 20, que diz que quando ele morreu, o texto está dizendo, e foi-se sem deixar saudade. É muito triste quando um ser humano morre e não deixa saudade. Há pessoas que quando Deus recolhe, as pessoas choram muito, como no caso de Dorcas, no livro de Atos. As pessoas choraram e pediram para Pedro, ora, porque ela não pode morrer. E Pedro ora e Deus ressuscita Dorcas porque ela era muito útil para aquela cidade. E quantas pessoas morrem sem deixar saudades, por quê? Porque a biografia não é boa, não deixa um legado, um histórico de vida. Sabemos também que existe a hipocrisia, quantas pessoas que, na hora do velório, ouvem tantos elogios. Às vezes era uma pessoa que praticou tanto mal a uma sociedade, mas na hora do velório fala-se coisas boas a aquele respeito. Mas que nós possamos refletir sobre a história do rei Jeorão e pensarmos, as pessoas sentirão ou não saudade quando o Senhor nos recolher. No capítulo 22, morre Jeorão e o seu filho Acasias reina em seu lugar. Também, verso de número 3, diz que ele andou conforme os conselhos de Acabe. Ou seja, ele não ouviu as palavras, não guardou as palavras do seu avô, que foi um homem temente a Deus, mas se deixou se levar pelos conselheiros de Acabe para proceder impiamente. Então, mais uma vez, o reflexo da influência de uma mulher. Uma mulher pode ser bênção ou maldição na vida de um homem. A mulher não tem força física, mas ela tem uma força moral, que é a sua influência. E então essa Atalia, ela influenciou mal o marido, agora ela está influenciando mal o filho. E no verso de número 10, diz que essa mulher foi tão maligna que ela também mandou matar todos os possíveis herdeiros do trono. Todos os seus netos ela mandou matar. Percebem o quanto o coração dessa mulher é maligno? Mas Deus, na sua soberania, por amor a Davi, a promessa que ele havia feito a Davi, que o trono de Davi não acabaria, que continuaria de pai para filho,
com uma só dinastia, Deus então usa uma mulher chamada Jeozebate. E ela então pega uma criança por nome Joás e ela esconde essa criança no templo. Verso de número 12 diz que ele ficou escondido na casa de Deus por 6 anos. Então, todos os outros seus irmãos morreram, mas Deus preservou um herdeiro do trono. Nossos filhos são herdeiros do Senhor. Hoje existe as Atalias, existe um sistema maligno para destruir as crianças. Qual é o melhor lugar para esconder os nossos pequenos? É na casa de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é ensinando os preceitos de Deus para estas crianças que têm sofrido tantos ataques na educação, nas mídias, mas lembre-se de Joás. Joás foi escondido no templo, a casa do Senhor, a escola bíblica dominical. Os preceitos do Senhor é o melhor lugar e o lugar seguro para criar os nossos pequenos, que possamos esconder os nossos filhos na casa de Deus e debaixo da palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulos 23 e 24. Passaram então 6 anos e esta criança escondida na casa do Senhor, e então o sacerdote Joiada, depois no 7º ano, vendo toda aquela situação, Atalia havia usurpado o trono, ele então se posiciona. Ele sabia que levantar-se contra a maligna Atalia seria correr um risco de perder a sua própria vida. Mas ele não se importou. Ele então convoca o povo e ele unge a Joás como rei de Judá e convoca o povo para se consagrar a Deus. E ele entra na casa que foi erguida para Baal, destrói o templo, destrói os altares e mata os sacerdotes de Baal, que estavam ali influenciando o povo para idolatria. Isso trouxe muito ódio a Atalia e quando ela fica sabendo, ela fica indignada e grita traição, traição. Mas assim como sua mãe Jezabel, ela também foi executada. E o texto diz no verso 21 que o povo da terra se alegrou, a cidade ficou em paz. Então, o povo se alegra quando a justiça é feita numa nação. Ela não havia passado pelos critérios para ocupar o trono, ela usurpou aquele trono. E o povo estava entristecido ao ver tanta maldade praticada por aquela mulher. Mas Deus exerce sua justiça e no capítulo de número 24, Joás, então, com apenas 7 anos de idade, começou a reinar, claro que assessorado pelos sacerdotes, e o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, na sua fase adulta, ele se casa e ele então resolve, vamos renovar a casa de Deus. A casa de Deus estava abandonada, o templo abandonado, e ele então convoca o povo. Olha, a Atalia, ela era ímpia, ela arruinou a casa de Deus, as coisas sagradas. Então, olha, vamos restaurar. Os levitas ficaram meio vagarosos, então ele convida o povo. Traz ofertas, vamos ofertar e vamos contratar profissionais e vamos restaurar a casa de Deus. Então, houve uma reforma espiritual. Porém, com a morte desse sacerdote, Joás acabou sendo influenciado pelos príncipes de Judá. E de novo o povo volta à idolatria, e de novo abandonam a casa do Senhor. E o verso de número 18 diz: Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa disso. Deus, então, ele intervém, trazendo punições,
esta é uma pedagogia de Deus como Pai. Toda vez que o povo se rebela, toda vez que o povo se afasta do Senhor, ele então age trazendo punições. A humanidade hoje tem dificuldade de entender a justiça de Deus. Deus, ele, por várias vezes nas Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, ele vai se revelar como um Deus de amor, mas ele também se revela como um Deus de justiça. Há uma geração hoje que não acredita quando a Bíblia fala sobre esses sentimentos em Deus. É claro que estamos falando de uma linguagem, uma figura de linguagem que nós chamamos de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Um Deus que se ira, um Deus que sente ódio do pecado. E esta geração que aprendeu errado, sem ler as Escrituras sobre quem é Deus, quem é Jesus, não consegue entender ou acreditar quando o Evangelho é pregado e mostra um Deus que se ira, um Deus que não tolera o pecado, um Deus que odeia o pecado. E Provérbios capítulo 3, verso 32, diz que Deus odeia também o pecador, o perverso, aquele que se entrega para o pecado e não quer se arrepender. Então, Deus, ele vai punir o povo, mas no verso 19, antes de Deus punir, não é o querer do Senhor punir o povo. Ele então manda os profetas, para quê? Para tentar trazer o povo de volta a Deus, para trazer arrependimento, mas o texto diz que eles não ouviram os profetas do Senhor. E Joás, então, não termina o seu governo bem. Começa bem, mas termina mal. Ou seja, enquanto ele tinha um homem de Deus do seu lado, enquanto ele tinha um bom conselheiro para influenciar nas suas ações, para aproximá-lo de Deus, ele foi bem. Mas quando morre esse homem de Deus e ele passa a ser influenciado por companheiros, né, chamaríamos hoje de ministros, assessores, e esses príncipes deixaram de lhe aconselhar com conselhos divinos, ele então se entrega mais uma vez à idolatria, e o texto diz que o Senhor executou juízo contra Joás, e o seu filho Amazias reinou em seu lugar. Capítulo 25, já conversamos sobre o reinado de Amazias no segundo livro de Reis, capítulo 14. Ele começou fazendo o que era reto, mas o verso 2 diz, porém não com o coração inteiro. Ele não estava totalmente rendido a Deus. Algumas pessoas entregam suas vidas a Jesus, mas não se entregam totalmente. E a recomendação, a ordem bíblica é que a nossa santificação seja de corpo, alma e espírito. É o ser humano por completo. Algumas pessoas não se entregam inteiramente e ficam muito vulneráveis ao pecado, porque algumas áreas de sua vida eles não deixam o Senhor tratar, o Senhor dominar. Quando nós oramos e dizemos, venha a nós o teu reino, a oração está dizendo, reina sobre mim, governa sobre minhas emoções, sobre a minha mente e sobre as minhas ações. Amazias acabou, depois de uma grande vitória, ele acabou trazendo os deuses dos filhos de Seir, e ele pega esses deuses e acaba levantando altares para eles, sacrificando incenso. Deus usa um profeta para corrigi-lo, e ele fica bravo com o profeta. Você agora é um conselheiro do rei? Cala-te. E o profeta diz, olha, então eu estou percebendo que você está pecando deliberadamente. O pecado deliberado é aquele pecado consciente. A pessoa sabe que está pecando, mas continua a pecar. Por causa disso, Deus toma o trono de Amazias. Ele foi derrotado em uma batalha e depois ele foi assassinado por alguns conspiradores de Judá. E o capítulo 26
fala então do reinado de Uzias, seu filho. Esse rei Uzias tem uma história muito interessante, porque ele começou a reinar com 16 anos e ele foi um rei muito inteligente. Ele criou máquinas e fez torres no deserto, cavou muitos poços, criou máquinas agrícolas, porque ele era um homem inteligente na agricultura. E o texto diz que ele ficou tão famoso que a fama dele se espalhou até a entrada do Egito. E ele se fortificou, o seu reino se fortificou e ele começou a ganhar presentes. E o texto diz que ele ficou então vaidoso. Verso 16 diz que exaltou o seu coração e ele profana a casa de Deus. Uzias faz o que não cabia aos reis fazer. Ele entra no templo e oferece incenso no altar de incenso. E então o Senhor o corrige, os sacerdotes disseram para ele: Ô Uzias, não compete a você queimar incenso. Essa tarefa ela é exclusiva de levitas, da linhagem de Arão. E ele estava tão vaidoso que ele não aceitou ser corrigido pelo Senhor. E ele fica indignado. Então a soberba cresceu no seu coração. E quando isso acontece, Deus então pune, Deus exerce a sua ira sobre aquele rei e ele fica leproso. E havia uma lei que proibia o leproso ficar no templo e ficar entre pessoas. Então, o fim da vida do rei Uzias não foi um fim muito bom. Ele morreu numa casa separada e morreu na lepra. E essa história nós vamos ler e quando nós estivermos estudando o livro do profeta Isaías. Então, lembrando aqui que todos esses reis, eles tinham homens que Deus levantava, são os profetas, para falar com eles, para falar com o povo. E aqui no livro das Crônicas, nós quase não lemos os nomes desses profetas. Mas, quando acabarmos a história de Israel, que será no livro de Esther, ali encerra toda a história de Israel, nós vamos ter livros, 17 livros só de profetas, que nós vamos estudar esses profetas maiores, esses profetas menores, e inclusive Isaías, que foi um profeta que Deus levantou para falar com Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei Uzias morre e o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulos 27 e 28. Morre o rei Uzias e o seu filho Jotão começa a reinar em seu lugar. A descrição é pequena, mas é muito enfático ao dizer que ele fez o que era reto. Verso 2. Ainda o povo se corrompia, ou seja, mesmo com o povo corrupto, mesmo com o povo vivendo afastado de Deus, não afetou a vida desse homem. Verso de número 6 diz: ainda se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor. Esse é o segredo. Tomar decisões, dirigir a vida na presença de Deus. Morre Jotão e o seu filho Acás reinou em seu lugar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, conta como que esse rei foi maligno. Ele não fez nada do que seu pai lhe ensinado. É interessante pontuarmos aqui que os pais ensinam seus filhos, mas isso não é uma garantia de que na vida adulta, quando eles tiverem suas escolhas, que eles vão colocar os conselhos em prática. Alguns pais sentem muita culpa porque ensinam na presença do Senhor, levam todos para a casa do Senhor, mas algum filho
na sua maioridade, acaba fazendo escolhas ruins. E isso pode acontecer. Mas estas escolhas têm consequências. O que nós não podemos deixar de ensinar para esses filhos que fazem escolhas ruins é nos posicionar e mostrar como é a palavra de Deus e qual é o fim da vida de um ser humano que resolve viver uma vida distante de Deus. É amar, cuidar, mas se posicionar, mostrando para esses filhos que haverão consequências para os seus atos e para as suas escolhas. Esse Acaz fez coisas terríveis, como já conversamos no livro anterior. Ele peca, leva o povo a pecar, e o juízo de Deus veio tanto sobre o rei Acaz como sobre a nação de Israel. Mais detalhes disso você pode recorrer aos comentários de Segundo Livro dos Reis, capítulo 16. Segundo Livro das Crônicas, capítulos 29 e 30. Morre Acaz e o seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Muito diferente do que Acaz havia feito, Ezequias foi um homem muito temente a Deus. Ele foi um dos reis mais tementes a Deus da nação, do reino de Judá. Ele já começou vendo a necessidade de um avivamento espiritual. Então ele convoca os líderes, porque o avivamento começa pela liderança. Ele convoca os sacerdotes, os levitas, e ele então convoca esses homens para um posicionamento. Ele disse: olha, deixa eu lembrar vocês quem são os ofícios de vocês, para que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para conduzir uma nação à santificação. Vocês foram chamados para conduzir um povo à adoração a Deus. Esta é a missão de vocês. Então, vamos fazer o que é papel de vocês. Santifiquem, limpem a casa do Senhor. E há uma confissão de pecados aqui coletivo. Verso de número 6. Nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, desviaram-se da presença do Senhor, fecharam as portas. Ou seja, avivamento. Ele começa com confissão de pecados. Muitas pessoas interpretam alguns movimentos como sendo avivamento. Só há avivamento quando há arrependimento de pecados. É impossível que uma nação, que uma comunidade, que uma sociedade passe por um avivamento sem a santificação. Então, o povo se volta para Deus, confessa os seus pecados. Verso de número 10, ele diz: vamos fazer um concerto com Deus, vamos abandonar os nossos pecados para que se desvie de nós a ira de Deus. Ou seja, Deus permite tempos difíceis para uma nação. Quando esta nação está envolvida no pecado, Deus permite tempos difíceis para que essa nação se arrependa e se volte para Deus, para que Deus livre essa nação do seu juízo. Então, tempos difíceis é um tempo propício para um grande avivamento em uma nação. E ele convoca o povo no verso 11. Não sejam negligentes. Ele está falando para os líderes. Se posicionem, vocês são referência. Vocês são exemplo para a nação. Então, sejam santos, estejam diante do Senhor, ou seja, estejam em oração, voltem a fazer os sacrifícios, purifiquem a casa do Senhor. E Ezequias, então, junto com os sacerdotes e os levitas, ele restabelece o culto a Deus. E os sacerdotes, então, voltam a fazer os sacrifícios. Capítulo de número 30, voltam a celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa era uma ordem. Quando o povo saiu da terra do Egito, a ordem de Deus para Moisés é: olha, uma vez por ano o povo vai se reunir, vai celebrar uma festa. Para quê? Para comemorar, para relembrar quando eu os tirei da terra do Egito.
Na noite em que a última praga aconteceu, que foi a morte dos primogênitos, Deus ordenou que o povo dele ficasse dentro de casa, passasse sangue nos umbrais das portas, e o anjo destruidor veio, mas onde havia a marca de sangue, ele passou por cima e não matou aquele primogênito dos filhos de Israel. Então, a palavra Páscoa no hebraico é pular, passar por cima. E o povo havia esquecido essa festa, já não praticavam mais essa festa. E o nosso Deus é um Deus de celebração, é um Deus de festa. E festejar aqui era um motivo muito importante. Qual era o motivo? O dia que Deus os livrou da morte dos primogênitos. O dia, porque foi naquela madrugada que o Senhor os tirou com mão forte da terra do Egito para os levar para Canaã, onde eles começariam a nação de Israel. E o rei Ezequias convidou também o povo do norte, as tribos de Efraim, Manassés, mas alguns deles aceitaram o convite, mas os outros, verso de número 10, zombaram deles. E ainda hoje, quantas pessoas, ao serem convocadas ao culto, à celebração, à rendição a Deus, zombam de nós, dizendo que não é necessário, que eu não preciso ir ao culto, que eu não preciso ir à casa de Deus, e usam justificativas, mas na verdade estão desprezando o ato de ir à casa de Deus para prestar um culto de adoração. Mesmo que alguns zombem, mesmo que muitas pessoas menosprezem a casa de Deus, ainda há um povo fervoroso que ama estar na casa do Senhor, como diz o salmista, é muito melhor estar na casa do Senhor. Eu desejo estar na casa do Senhor. E estar na casa do Senhor, celebrando, adorando ao Senhor, faz parte de um relacionamento do ser humano com Deus. É impossível servir ao exército de Deus, fazer parte do corpo de Cristo sem estarmos membros de uma comunidade, sem fazermos parte do corpo de Cristo local, que é a igreja. Ali é o lugar onde nós nos reunimos para cultuar coletivamente ao Senhor.